e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Vamos falar mais uma vez? Quem dizem os homens que eu sou? Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por estarmos aqui com a Tua Palavra. A Tua Palavra hoje nos faz uma pergunta. E nosso objetivo, Senhor Deus, é trazer a resposta dessa pergunta para aqueles que ainda não a conhecem. Para aqueles que já conhecem, Senhor, que tudo que acontecer agora aqui na Tua mensagem venha fortificar a certeza que há nesses corações, para que se pise mais firmemente no Teu caminho. Aqueles que ainda não conhecem a resposta dessa pergunta, Senhor Deus, que Tu possas ajudar a que eles venham a conhecer. Que eles venham a conhecer, Senhor Deus, não simplesmente intelectualmente, mas pessoalmente, a resposta para essa pergunta. Senhor Deus, estou eu aqui mais uma vez, pobre, cego e nu. Eu não tenho condições nenhuma, Senhor, de estar aqui diante do Teu povo e com a responsabilidade de trazer a Tua palavra. Senhor, minhas falhas, meus pecados me tornam inapto, Senhor, para isso. Mas é a Tua graça, Senhor. A Tua graça que nos traz aqui na Tua casa. A Tua graça que nos levanta do chão. A Tua graça que nos dá vida. A Tua graça que clareia as nossas vestes. Que limpa-nos dos nossos pecados. É a Tua graça, Senhor Deus, que nos faz justos diante de Ti. E é por isso que nós estamos aqui. E eu peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito possa estar sobre nós e sobre mim nessa hora. Para que eu possa trazer o Teu povo, os meus irmãos, a Tua igreja, tudo aquilo que Tu tens comunicado ao meu coração. Que eu possa dividir com eles, Senhor, as riquezas da Tua palavra. Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. A pessoa de Jesus é central para a nossa fé, para a fé cristã. É isso que nós temos agora buscado enfatizar. Né? Jesus é primordial para tudo que cremos, esperamos, enfim, para tudo que somos. Para o que agora, depois da fé, nos define como seres humanos, como criaturas de Deus. Né? Muda completamente a perspectiva. O homem sem Deus não tem a perspectiva que o cristão tem, de ser filho de Deus, de ser criatura de Deus, de ser parte do plano de Deus, não é? De ter um destino específico na história, na eternidade. Por causa de tudo isso, é imprescindível que saibamos com certeza a respeito de quem Jesus é. Como a pergunta que nós lemos no começo. É imprescindível que nós saibamos dizer quem Jesus é. Até agora nós temos olhado para fontes que estão fora das Escrituras. Você percebeu isso? Nós olhamos para a ciência, nós olhamos para registros históricos, né? Agora nós estamos nos aproximando das Escrituras. Nós vamos agora entrar nas Escrituras. Vamos buscar nas Escrituras as evidências e as fontes de evidência que nós precisamos. Então estivemos olhando para fontes externas, procurando base para o que cremos e em outros lugares, além da Bíblia, para mostrar que a fé cristã faz sentido. Né? Foi isso que nós fizemos. Nós olhamos para a ciência, para descobertas arqueológicas, né? Até agora. Conhecimento científico confirma, ele não contradiz o que a Bíblia relata. Faz sentido, é coerente o que a Bíblia diz a respeito da criação, né? Lá em Gênesis. Se houve criação, houve Criador. Se houve criação, houve Criador. Então, a ciência nos dá base para realmente crer no
Criador e na sua criação. Amém? Nós achamos evidências históricas para crer que a Bíblia chegou até nós sem ser corrompida. Né? Na verdade, entre todos os livros antigos, a Bíblia dá de 10-0 em evidências, em fatos que comprovam isso, que apontam para isso. Né? Nós também procuramos razões e encontramos de que os escritores bíblicos realmente criam no que eles escrevem. Né? Também procuramos e encontramos evidências de que Jesus foi um personagem histórico. Não foi conto, não foi fábula, não foi invenção. Jesus existiu e viveu entre os homens. Né? Nós lembra das pessoas, dos historiadores que nós citamos aqui? Flávio Joséfos, Tácitos, né? Celsus, acho que foi outro, né? E que a história relatada por essas fontes antigas, quando colocada lado a lado com a Bíblia, nós percebemos que eles caminham na mesma direção, apontam para o mesmo lugar, são muito similares, né, as duas histórias, quando nós comparamos. Então, até agora, nós olhamos para fora da Bíblia, procurando razões e evidências para a nossa fé. Agora, nós vamos começar a olhar para dentro da Bíblia, buscar da Bíblia as respostas para a nossa fé. Amém? Tem-se a ideia hoje, então, que a respeito de Jesus, várias pessoas têm várias opiniões, assim como esse texto que nós lemos no capítulo 8 de Marcos. Jesus se aproximou dos discípulos e perguntou para eles: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos começaram a responder. Uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és um dos profetas. Né? As pessoas pensam várias coisas a respeito de Jesus, mas o que a Bíblia diz sobre Jesus é o que nos importa. Amém? Dan Brown, que foi o autor daquele livro The Da Vinci Code, ou seja, o Código Da Vinci, ele diz o seguinte, que essa ideia de um Jesus que era Deus, que era divino, que era sobrenatural, ela surgiu no quarto século. Assim ele diz no seu livro. Ele diz que a igreja, os líderes da igreja, se reuniram secretamente, com uma motivação política, com segundas intenções. E eles votaram numa votação apertada, ou seja, o que é uma votação apertada? Quase igual, ou seja, 3-2, né? 45-46, isso é uma votação apertada. Ou seja, numa votação apertada, eles decidiram que Jesus era Deus. E aí a igreja começou a crer que Jesus era Deus. Isso fala Dan Brown no seu livro, que virou filme, que se espalhou, e muitas pessoas foram influenciadas pelo que ele escreveu. Inclusive havia pessoas respeitadas da mídia, críticos, que diziam, referente ao livro de Dan Brown, que era uma excelente obra, era um excelente material histórico. Histórico? Será que realmente o que Dan Brown escreveu era histórico? O que nós sabemos a respeito dessa reunião de que Dan Brown coloca no seu livro, essa reunião foi uma reunião da igreja, chamada Concílio de Niceia. A igreja teve várias reuniões no seu começo, né? E eram chamadas de concílios. A primeira reunião da igreja está marcada para nós no livro de Atos dos Apóstolos. Foi quando a igreja se reuniu para resolver o problema dos judeus que estavam chegando à fé cristã. E a lei, o que eles deveriam fazer com a lei? Deviam seguir a lei, deviam deixar a lei, não é?
Então essa foi a primeira necessidade da primeira reunião da igreja, que foi em Jerusalém. Uma outra reunião da igreja, então, portanto, foi o Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 depois de Cristo. Segundo Dan Brown, essa reunião foi chamada, foi organizada para apontar Jesus como divino, como Deus. Só que, na verdade, essa não é bem a história. A razão pela qual o Concílio de Nicéia se reuniu foi para dizer como Jesus era divino, como ele era sobrenatural. Porque naquela época surgiu um camarada chamado Arius. E Arius começou a pregar uma mensagem que não era segundo o ensinamento dos apóstolos. Lembra que a gente falou sobre ortodoxia? Ortodoxia era um ensinamento, a doutrina que estava em acordo tanto com o Antigo Testamento como com os ensinos dos apóstolos. Portanto, Ário começou a ensinar uma coisa que não era ortodoxa. Ário começou a ensinar que Jesus, ele foi a primeira criatura, ou seja, ele foi criado por Deus. Mas não é isso que os apóstolos ensinaram, né? Se você lê o que João, o apóstolo, escreve no seu primeiro capítulo, primeiro versículo, você vai ter uma ideia completamente diferente do que Arius estava ensinando. E aquele ensino começou a se espalhar e começou a causar danos na doutrina da igreja. Então a igreja se reuniu para resolver esse problema, para identificar qual é a crença da maioria da igreja, qual era a crença da maioria da igreja naquela época. Então essa foi o motivo, não para dizer que Jesus era divino, mas como Jesus era divino. Será que era como Arius dizia, que ele havia sido criado por Deus? Ou Jesus era Deus e participava da Trindade desde sempre, desde a eternidade, como ensinaram os apóstolos? E Dan Brown falou que a votação foi acirrada, foi apertada, né? Na verdade, 216 líderes da igreja estiveram presentes no Concílio de Nicéia. Somente 2 votaram segundo o que Arius ensinava. Ou seja, sobrou quantos? 216 menos 2, 214 votaram segundo o que a igreja cria até aquela época, que era segundo o ensinamento dos apóstolos. Ou seja, não teve nada de voto apertado. A maioria da igreja, em peso, apontou para o ensinamento dos apóstolos. Então hoje, da mesma maneira, muitos se aproveitaram desse livro, desse filme. Pessoas que já não queriam muito crer, precisavam somente de uma desculpa para, ok, agora eu tenho razão para não crer. Tenho razão para deixar para lá essa história de cristianismo, de fé, de Deus, de Jesus, de cruz. Né? Mas muitos também, com filme ou sem filme, eles creem que Jesus era somente um bom mestre. Não tinha nada de Deus, não tinha nada de divino, não tinha nada de sobrenatural. Jesus era somente um bom mestre, somente um homem com bons ensinamentos, um homem sábio, um homem que veio dar uma filosofia de vida nova e boa para a humanidade. E que era isso que, na verdade, a Bíblia ensina. Mas será que é realmente isso que a Bíblia ensina? O que os escritores da Bíblia pensavam de Jesus? Não é? Quais os indícios que apontam para a divindade de Jesus? Será que se a gente procurar, a gente encontra algum